e o Biraci da CGTB. Boa noite, companheiras e companheiros. Essa foi a grande contribuição que esta geração que está aqui. Essa geração é uma geração vitoriosa. De rejeição nesse viu, Ciro? Que o atacado que nos une é muito maior do que o varejo que nos separa. Agora é a nossa hora, companheirada. Juntos, unidos e organizados, derrotar o fascismo e derrotar essa camarada que está por aí, que quer retroceder e entregar o Brasil. Uma boa noite a todos. Alô. Agradecemos também a presença de Lourenço Gotardi, presidente do PT Jovem de São Paulo. Agradecemos a participação de Marco Antônio Raupp, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Alberto Carlos Almeida, cientista político, sociólogo e pesquisador. Dina Lida Yoshida, membro da Executiva Mundial da Associação Internacional dos Educadores para a Paz. Sérgio Fausto, cientista político e superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E Luiz Felipe Dávida, cientista político. E agora vamos assistir um vídeo do nosso ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. O movimento Direitos Já é uma dessas iniciativas que nos cobrem de esperança e de alegria, principalmente quando o Brasil vive um momento de desalento, com a alta taxa de desemprego, principalmente entre os mais jovens, e de retrocesso na educação, na saúde, na política externa, na ciência, na tecnologia. Lutar por direitos é mais do que um desafio, é uma obrigação. Por essa razão, eu participo do movimento Direitos Já. E não podendo estar aqui hoje, envio a todos o meu grande abraço, o abraço do Aldo Rebelo. Parabéns. Agradecer a presença do Ramalho da Construção, ex-deputado estadual por São Paulo, hoje filiado ao Solidariedade e atual vice-presidente da Força Sindical, a quem nós queremos agradecer muito pela significativa contribuição para a construção desse evento. Obrigado, Ramalho. E eu convido agora o nosso presidente nacional do Solidariedade, deputado federal por São Paulo, Paulinho da Força. Paulinho fala em dois e o Ciro fala em dois também. Quero saudar aqui todos os democratas e quero cumprimentar você, Fernando Guimarães, pela tua persistência, a tua luta de conseguir reunir tantas personalidades aqui na plateia, aqui no palco, gente da política, como Marta Suplicy, Ciro Gomes, né? Aldo Rebelo, nosso governador, Flávio Dino, Márcio França, quase nosso governador de novo aqui, representante das centrais sindicais, Carlos Lupe, nosso presidente do PDT, de Leonel Brizola, presidente das centrais sindicais. Eu acho que só você consegue juntar tanta gente importante num dia desse. Rápidas palavras. Primeiro, que eu realmente acho que a democracia corre risco.
Nós estamos recentemente no Supremo Tribunal, num ato que tivemos que fazer. A Luísa Erundina disse que nós temos uma escalada da violência contra a democracia. Eu queria citar algumas só. Primeiro, o ataque todos os dias contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Um corintiano que estava falando mal do... Quem falar mal do cara não pode mais, né? E, por último, para não citar todos, uma juíza de primeira instância de Curitiba mandou transferir o presidente Lula para uma presídio em São Paulo. Isso fez com que, no Congresso, Ciro, nós nos reuníssemos, todos os partidos, menos o dele, lógico, e fomos no Supremo Tribunal. Em menos de 10 minutos, o Supremo decidiu que ele ia ficar onde estava por 10 votos a 1. Isso mostra a força, então, desse movimento. Por isso, acho que o meu tempo está acabando, mas dizer parabéns a você. Vamos fazer no Congresso, já tem a data aí, né? Você está marcando lá no Congresso. E, com certeza, nós vamos ampliar muito esse movimento para defender a democracia brasileira. Parabéns a você, pela tua equipe, pelo teu trabalho, e vamos juntos em defesa da democracia brasileira. Viva o Brasil! Paulinho já está agendando lá no Congresso para acabar esse ato aqui, nós temos que marcar outro, né? E aí vamos rodando. Vamos estado por estado. Agora teremos a participação em vídeo de Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais. O momento atual do Brasil é de muita tensão. Nós devemos sempre lutar pela democracia, defender as instituições, defender os direitos que estão na Constituição, os direitos humanos, os direitos sociais, todos eles direitos fundamentais. A democracia é fruto de uma luta muito forte. Devemos mantê-la para garantir os nossos padrões de civilização, de inclusão social, de desenvolvimento e de progresso. É fundamental, portanto, que essa grande luta em favor da democracia seja cada vez mais robusta no Brasil. Por isso mesmo, eu quero me congratular com a iniciativa de se criar esse movimento Direitos Já. Declarar-me desde logo partícipe dele, endossando os seus fundamentos e o seu esforço. Todos juntos, pela democracia e a favor dos direitos no Brasil. Quero agradecer também a significativa contribuição do nosso vereador de São Paulo pelo PSB, Eliseu Gabriel. Da Cristina Almeida, deputada estadual do Amapá pelo Partido Socialista Brasileiro. Agradecemos também a participação de Juscelino Gadelha, ex-vereador de São Paulo e atualmente filiado ao PSB. E agora, o nosso governador do estado de São Paulo, agora ex-governador, Márcio França. Boa noite. Primeiro, cumprimentar Fernando e toda a sua equipe, realmente não só pela persistência, mas pela resiliência de fazer o evento e de convocar todos nós para uma reflexão. Quando a democracia, por algum motivo, sente-se doente, ela produz um resultado que, para mim, chama atenção. Depois de tantos processos eleitorais que eu já passei em minha vida, normalmente, até então, eu enxergava que as pessoas que ganhavam as eleições ficavam felizes. Aqueles que perdiam, por algum motivo, ficavam chateados, ficavam tristes. Nessa eleição, houve um fato inusitado que talvez o Ciro ou algum de vocês possa ter visto em outro lugar, eu nunca vi. Quem ganha fica triste e quem perde também fica triste. Quem ganha fica com uma raiva. As pessoas ficam com raiva mesmo ganhando. Isso demonstra que o nosso organismo tem algum tipo de problema, como um organismo que tem febre. A febre é o sintoma de um problema. O nosso problema está muito mais profundo que isso, claro, na nossa desigualdade, na nossa falta de oportunidade e tantas outras coisas.
Mas, certamente, no nosso caso aqui do Brasil, há uma grande solução, um grande remédio, como um dos jovens aqui usou a expressão. Conseguimos perceber o que é que nos une e que isso é muito mais forte do que nos separa. Essa é a grande possibilidade de um remédio. E eu tenho certeza que o movimento que você inicia hoje aqui, ou pelo menos complementa hoje aqui, ele tem muito a caminhar e vocês podem contar conosco. Como o meu irmão de jornada disse um pouco antes de falecer, o Eduardo Campos, por mais que as pessoas se esforcem, nós não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a presença do conselheiro João Antônio, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Agradecemos também a participação de André Luiz Naves Silva Ferraz, defensor público federal, Antônio Belarmino Júnior, secretário-geral da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz do trabalho de Primeira Vara de Campinas, Floriano de Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Também agradecemos Mônica de Mello, defensora pública no Estado de São Paulo e diretora da Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democráticos. Silvia Chaquian, promotora de justiça e coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tereza Cristina Cabral Santana, juíza de direito, integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Estado de São Paulo. E eu convido a palavra Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente do Comitê das Diretas Já, ex-presidente da OAB e do Conselho Nacional da OAB e ex-presidente do Comitê da Verdade. Eu vou falar, viu? Me permito falar sem ir até frente deste auditório que empolga pela força de um movimento como este de Direito Já. Tive a oportunidade de, presidindo o Conselho Federal da Ordem, presidir o movimento por Diretas Já, que nos deu o primeiro passo para que nós cobrássemos a democracia no país. O movimento de Direito Já é um movimento que merece o apoio, a luta, os esforços de todos nós, brasileiros cientes da responsabilidade que temos para que tenhamos uma democracia plena, completa, que tanto perseguimos. Direito Já é o que todos proclamamos e é o que me leva a manifestar-lhes essa minha adesão imediata, completa, para que tenhamos o êxito nesse movimento que aqui se iniciou, mas que vai progredir pelo Brasil afora, na certeza de que, com o Direito Já, nós teremos uma vida democrática, básica, para que o Brasil sobreviva e que nós todos, brasileiros, possamos orgulhar-nos no futuro de um movimento que hoje se comemora. Muito obrigado a todos.
os inúmeros voluntários que trabalharam pela realização desse encontro, redigiram uma pequena mensagem e pediram para que eu pudesse ler. Nos solidarizamos com os proprietários, trabalhadores e frequentadores do restaurante Aljaniá, construído por palestinos refugiados da guerra da Síria. Repudiamos o ataque sofrido nesse sábado, assim como todas as ações de censura, intimidação, violência e intolerância que vem ganhando espaço em nosso país. Essas ações anticivilizatórias não nos intimidarão e não ficarão sem respostas. Como um observatório da democracia, o direito já estará monitorando para que casos como esse não caiam no esquecimento, sem que seus agentes sejam devidamente responsabilizados. E eu quero convidar a nossa querida ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora por São Paulo e ex-ministra da Cultura, Marta Suplicy. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. Nós estávamos anestesiados com tanta barbaridade. E isso acaba aqui e agora. Porque este movimento cruzará o Brasil. Este movimento hoje é histórico. É histórico porque é um movimento em defesa das mulheres, exigindo respeito aos índios, aos negros, aos quilombolas, aos mortos políticos, à liberdade de imprensa, à academia, às instituições que nós temos. Este é um movimento que só sossegará quando nós tivermos neste país a liberdade de poder falar o que quiser, de não ter vingança, de não ter hostilidade e de não ter esse clima que hoje assola todo brasileiro e brasileira. Nós não gostamos disso, nós não queremos e nós não aceitamos viver num país com esse estado de tensão todo dia, que gera o desânimo e, pior, gera violência, a hostilidade e brasileiro contra brasileiro. Isso tem que parar. E esse movimento é o movimento que vai empunhar essa bandeira. A bandeira que lhe trará, de fato, democracia e liberdade ao nosso país. Obrigado, prefeito. Agradecemos a participação de Edmur Mesquita, ex-secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Eduardo Saron, superintendente do Itaú Cultural e presidente do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo, Fabiana Batistella, diretora-geral da Semana Internacional de Música de São Paulo, artistas da companhia Os Sátiros, que estão aqui presentes, João Signorelli, ator, Luiz Sobral, ex-secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Maurício Paroni, diretor de teatro e ator, Romildo Campelo, ex-secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Ale Youssef, secretário municipal de Cultura de São Paulo. Quero agradecer a presença do Carlos Fernandes, presidente municipal de Cidadania. Do Luciano Pinho, membro da Executiva Nacional do Cidadania. E convidar a nossa vereadora Soninha Francini. Boa noite. Falo aqui em nome do nosso presidente, Roberto Freire, que ao longo da sua história foi muitas vezes um defensor da construção de frentes e de alianças, nos muitos momentos em que o Partido Comunista entrou e saiu da legalidade, identificando até partidos com pontos em comum que abrigaram candidatos comunistas que não tinham direito de disputar eleições pela sua própria legenda e que manteve essa tradição em tempos recentes no PPS, recebendo, por exemplo, candidatos da rede antes que a rede fosse oficializada como um partido. Porque é empobrecedor reduzir a democracia à vontade da maioria. Democracia é a possibilidade da diferença coexistir, da diferença existir e se manifestar. Olha quantas pessoas diferentes aqui hoje, muitas vezes defensoras de pontos de vista
divergentes em diversos momentos, mas todas aqui claramente, convictamente unidas em torno dessa posição. E nessa noite de um simbolismo tão forte, a professora Dina Lida ali, nossa professora doutora, membro da direção do PPS, membro do Partido Comunista desde 1961, se não me engano, e agora também do Cidadania, lembrou que, em 1977, o então governo federal negou recursos para que a SBPC realizasse a sua reunião que estava prevista para Fortaleza. E então Dom Paulo Evaristo Arnes ofereceu o Tuca para que recebesse naquela ocasião. E quero... Viva! Aliás, Sérgio Gomes ali é um mestre na arte de costurar e articular pessoas diferentes em torno de um ideal. E também em homenagem a Alberto Gondsman, lembrar as palavras aqui do Carlos Fernandes, os religiosos diriam que o espírito dele nos inspire, os materialistas que a racionalidade nos mantenha unidos. Direito já, democracia sempre. Agradecemos a participação de César Calegari, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo e ex-secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Cida Pérez, ex-secretária municipal de Educação de São Paulo. Maria do Pilar Lacerda, ex-secretária municipal de Educação de Belo Horizonte e ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Agradecemos a participação e a contribuição em alguns momentos importantes da nossa construção, do nosso ex-ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e do ministro Fernando Haddad. Quero agradecer aqui a presença do Nabil Bonduque, ex-secretário municipal de Cultura por São Paulo, Márcio Pottmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, e convidar a fazer uso da palavra pelo Partido dos Trabalhadores, o nosso queridíssimo vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. Fernando, só para... Fazia algum tempo que eu não estava no mesmo ato com a Marta. Pela democracia, pelos direitos já... Nossos filhos estão muito contentes, Marta. Olha, querido Fernando, eu acabo de vir da terra de Mahatma Gandhi. Ali em Hyderabad, participei na semana passada do 9º Congresso Mundial da Rede Mundial da Renda Básica. Vocês sabem o quanto que eu tenho batalhado e acreditado por isso, que é um direito inalienável da pessoa humana. E cada vez mais, muito mais do que quando eu apresentei o projeto em 2001, que foi aprovado por todos os partidos, sancionado há 15 anos, ali mais de 45 países, mais de 200 pessoas, muito mais, portanto, do que há 5, 10 anos. Laszlo Dober sabe muito bem. A coisa está pegando por toda parte, em todos os países do mundo, e eu quero muito fazer com que possamos logo no Brasil, dentre os direitos já, possamos efetivar para valer o direito a cada pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, participarmos todos da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda, na medida do possível, com o progresso do país, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Eu até já mandei meu livro para o presidente Jair Bolsonaro para ver se ele aprende a lição de que muito melhor do que
Estar distribuindo armas por aí é você assegurar o direito à sobrevivência de todos, como Thomas More já dizia tão claramente em Utopia 1516. Então, parabéns a vocês e a todos vocês que hoje nos uniram. Eu tenho vontade de estar abraçando a todos vocês. Direito já! Democracia para valer! E agora nós vamos ter a participação em vídeo de Rogério Studart, ex-diretor executivo do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Olá, eu sou Rogério Studart, economista, associado à Brookings Institution aqui nos Estados Unidos. Fui por muitos anos diretor executivo representando o Brasil no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Trabalhei muitos anos nas Nações Unidas e fui professor da UFRJ. Eu estou aqui para prestar o meu apoio ao movimento Direito Já, dizer que vou participar do movimento, porque acho extremamente importante a defesa do Estado de Direito e a promoção do diálogo entre todos nós que possamos, eventualmente, ter visões distintas de mundo e posicionamentos distintos sobre determinados temas, mas que queremos, todos nós, um Brasil em contínuo desenvolvimento, um Brasil mais justo e um Brasil sempre democrático. Parabenizo a vocês todos, especialmente aos organizadores do movimento e desse evento, e desejo muito sucesso hoje e sempre. Nós temos uma imensa surpresa para todos vocês. A imprensa não sabe, vocês não sabem, os convidados que estão aqui no palco não sabem. Noam Chomsky! Thank you very much. Muito obrigada. Every January, a group of distinguished scientists and political analysts meet Todos os janeiros, to os try to políticos give de an análises, assessment of the state of the world, eles tentam fazer uma análise do estado do mundo. and Isso also to set the minute hand on the doomsday clock, placing it a certain number of minutes before midnight. Midnight means termination of the species. Sempre tentando estabelecer um novo plano antes da meia-noite, que a meia-noite é o término do período. Last January, they set the minute hand at 2 minutes to midnight. That's the closest it has been to terminal disaster since it was first set in 1947. They also introduced something new. In the past several years, the concerns of the analysts were the two major existential threats that humanity faces: nuclear war, environmental catastrophe. Esse grupo de pessoas também determina os perigos que o mundo está passando, como catástrofes, guerras nucleares e a questão ambiental. Last January, they added something new.
for No the último first janeiro, time. eles tiveram algo novo pela primeira vez. The deterioration of democratic institutions throughout the world. A deteriorização de instituições democráticas pelo mundo. There were good reasons for this. Tiveram boas razões por isso. The first is that without vibrant, serious democratic institutions in the major countries, there's no hope of dealing with the existential crises. Que sem instituições vibrantes passamos por uma crise mundial. The second reason is that, in fact, democratic institutions are under very severe threat. Outra é que as instituições democráticas estão em uma ameaça muito grande. That's true all over the world. Por todo o mundo. Unfortunately, it's not unfamiliar right here. Infelizmente é o que se passa, inclusive aqui. There are serious threats in many countries that have fragile histories of parliamentary democracy. Uma série de fragilidades em vários países ligadas à democracia. Like Orban's Hungary or Erdogan's Turkey. Como a Turquia, a Hungria. But the most serious cases are in the oldest and most stable democracies. Mas os problemas mais graves são nas democracias mais antigas. Britain has had a parliamentary system for 400 years. Britain teve sistema parlamentar por 400 anos. It is now, for the first time, under very severe threat. Agora está em grande ameaça no momento. The new Prime Minister, Boris Johnson, has cancelled Parliament for a month to prevent Parliament from participating in one of the most serious decisions in Britain's recent history. Na história recente da Inglaterra, temos grande problema que Britain, the decision whether to leave the European Union and how to sair da do União it. Europeia. In England, this is regarded very widely as a coup by the executive, which undermines the sovereignty of Parliament, which goes back to 1689. Gente, desculpa, é muito importante. Vou passar. Obrigada. Inclusive, num dos regimes parlamentaristas mais antigos do mundo, sofreu agora o que está sendo descrito como uma espécie de golpe, que foi a suspensão do parlamento por um mês, para evitar que interfira, que opine sobre uma das questões mais sérias do último tempo, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Desde 1600 e alguma coisa não se usava esse expediente. It's the decision of the Prime Minister is under severe attack by the leading scholars of constitutional law in Britain. E essa decisão do primeiro-ministro está sendo alvo de críticas muito fortes dos especialistas, dos professores de direito constitucional na Grã-Bretanha. It's very likely to reach the Supreme Court in a major question of whether constitutional democracy will survive in Britain, the oldest and most stable constitutional democracy. E é bem provável que essa questão termine no Supremo e se constitui uma ameaça quanto à estabilidade e à permanência da democracia constitucional, que é uma mais antiga do mundo. Pretty much the same thing is happening in the second most stable traditional parliamentary democracy, the United States. E uma coisa parecida está acontecendo na segunda mais antiga, mais estável democracia parlamentar nos Estados Unidos. One of
President Trump's recent wild pronouncements on Twitter was quite dramatic. Dos pronunciamentos recentes e desvairados do presidente Trump no Twitter foi muito dramático. He issued an order to all American companies, an order ordering them to leave China immediately. Ele emitiu uma ordem para que todas as companhias americanas deixem a China imediatamente. Uma ordem. The institutions are strong enough so that no company is taking this too seriously for the moment. A instituição é forte o suficiente de modo que as companhias não tomem nenhuma decisão desse tipo por enquanto. But the order itself is enough to cause shudders among anyone with any historical memory. Mas a ordem em si é capaz de causar calafrios em qualquer que tenha uma memória da história recente. There's a lot of talk around the world of fascist symptoms arising in many countries, also by some of the leading scholarly analysts of fascism. Fala-se muito pelo mundo todo na ocorrência de sintomas de fascismo em diversas partes do mundo, inclusive grandes estudiosos de fascismo. But of all of these symptoms, one central one has been missing. Mas em todos esses sintomas, que é central não está faltando. What the Nazis called Gleichschaltung, subordination of every component of the society, including the business world, to the ruling Nazi party. O que os nazistas davam um nome que eu não sei repetir, mas que dizia respeito à submissão de tudo, inclusive das empresas, do setor privado, ao domínio único de alguém. Our current world is more the opposite, subordination of governments to concentrations of private capital. O nosso mundo é praticamente o contrário, a subordinação de governantes ao capital privado. But Trump's pronouncement, whether he understood what he was saying or not, calls for institution of the fundamental principle of Nazism. Mas esse chamado do Trump, quer ele tenha se dado conta disso ou não, institui aquele princípio básico do nazismo. Like Boris Johnson in England, Trump appealed to an obscure and vague provision of American law, which grants the executive overwhelming authority in situations of extreme national emergency. E assim como Boris Johnson invocou na Grã-Bretanha, o Trump também fez menção a dispositivos legais que garantiriam todo o poder ao governante diante de uma situação de emergência nacional. There's no conceivable way to interpret Trump's games with tariffs as being anything remotely like this. Sorry, you said there's no way? There's no way to understand his tariff wars as being anything like a major national emergency. Sim, não há maneira de se conceber os problemas com os quais o Trump tem que lidar como uma emergência nacional. The fact that the world's two major democratic systems, which have been stable for centuries, are now under severe attack is not a trivial matter. O fato de que duas das democracias mais antigas e estáveis do mundo estão sob ameaça não é nada trivial. There's a great deal to say about how democracy is under attack elsewhere in the world, Brazil included, but we haven't enough evidence to understand why the analysis that set the doomsday clock at 2 minutes to midnight was very credible.
Então, há muito a se dizer sobre ameaças que a democracia vem sofrendo em outras partes do mundo, o Brasil incluído, que fazem com que aquele relógio que marca o tempo da ameaça para a sobrevivência das espécies esteja hoje reconhecido como estando a 2 minutos da meia-noite. There are many opportunities to resist these grave and severe developments, and it is imperative that they be grasped and pursued with real dedication. Então, são muitos os motivos para que a gente se una em torno de preservar esses princípios com muito empenho e dedicação. Obrigado. Essa foi a primeira das surpresas. Tem mais uma hoje, hein? Nós agradecemos a participação de Luiz Antônio de Medeiros, ex-deputado federal por São Paulo pelo PDT. Marcelo Nakashima, deputado estadual por São Paulo pelo PDT. Nelson Marconi, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Gleides Sodré, presidente da Ação da Mulher Trabalhista. Antônio Jorge Lapas, ex-prefeito de Osasco. Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos. E também a participação de Lídia Correia, ex-vereadora, e também ela é da Confederação das Mulheres do Brasil. Bem, eu quero convidar ao palco agora, para uma intervenção artística, o João Signorelli. Vamos agradecer também a tradutora, ou melhor, as tradutoras. Boa noite. Meu nome é João Signorelli. Há 16 anos eu faço um espetáculo de teatro chamado Gandhi, um líder servidor. Como o nosso amado Eduardo Suplicy citou Mahatma Gandhi, ele, na peça que eu faço, em algum momento diz assim: o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor possibilita a vida. Namastê. Muito obrigado, João. Agradecemos a participação de Antônio Carlos Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC São Paulo. Luiz Gonzaga Beluso, economista e ex-presidente do Palmeiras. Odilon Guedes, economista e ex-presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Nicolau Sarquis, diretor da Vita Urbana Empreendimentos Imobiliários. Eu vou convidar agora a fazer uso da palavra agradecendo aqui a presença da Lídia Correia, da Confederação das Mulheres do Brasil e ex-vereadora de São Paulo, da Nádia Campeão, ex-vice-prefeita, ex-secretária de Educação e ex-secretária de Esportes, do Gustavo Peta, vereador de Campinas pelo PCdoB, ex-deputado, ex-presidente da UNE, entre tantos presidentes da UNE que estão conosco. E eu quero convidar o Walter Sorrentino, vice-presidente do PCdoB, o Vander Geraldo. E eu quero convidar a fazer uso da palavra a nossa vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Gente, muito boa noite. O nosso povo brasileiro, ao longo da história, teve uma valentia, sagacidade e sentido de justiça muito grande. Foi por conta disso que conquistou
e deu saltos civilizacionais com a independência, com a abolição da escravatura e com a República. No momento mais recente da nossa história, nós conseguimos virar a página dos tempos de chumbo com o colégio eleitoral, com a luta pela anistia e até a Constituinte. E nós, comunistas, nós nos movemos pela certeza ou pela convicção de que esse mundo tem jeito, que o Brasil tem jeito, e que é preciso de um projeto nacional soberano, e que é preciso ter direitos fundamentais básicos garantidos à população, mas que isso só é possível com democracia. E democracia é preciso de amplitude. E penso que o movimento dos direitos já é a demonstração dessa amplitude, a exemplo de outros momentos na história, que venceu o arbítrio. E nós vamos vencer o arbítrio mais uma vez. Ele pulou isso e chamou ela. Eu não sei se... E eu termino aqui falando uma canção de Milton Nascimento e Pablo Milanês, que diz o seguinte: a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todos aqueles que a neguem. Firme na luta. Vice-governadora, que também é a presidente nacional do PCdoB. Quero agradecer também a presença do Adolfo Conder, que tomou posse hoje como secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Representando o DEM. E Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho e presidente nacional do PDT. E quero chamar agora ao palco o nosso querido ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Boa noite a todos, a todas. Obrigado. Obrigado, Eduardo. O que predispõe, são só dois. O que predispõe, e eu queria avisar o amigo que o que pega catapora, ideia não pega. O que predispõe o nosso povo ao autoritarismo e ao desapreço ao rito democrático é o medo. O medo e a inconsequência das elites. Essa crise que o professor Noam Chomsky nos descreveu deve nos ambientar. Há uma crise da democracia representativa no mundo. Nas últimas eleições francesas, a pátria de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, os 5 candidatos mais votados se esconderam por detrás de movimentos, porque os partidos estão todos desmoralizados na velha França. E no Brasil, isto tomou um gravame, porque a boa-fé, a boa intenção da Constituição Cidadã de 88 foi revogada ante uma certa apatia generalizada de todos nós, para não excluir ninguém, nem nos fazermos melhor do que ninguém. Quando se introduz um artigo que diz que as despesas públicas estão congeladas por 20 anos, salvo o nominal deste ano, mais a inflação, que é de 3%, nós vamos entender, e não é o Jair Bolsonaro, ele apenas agrava dramaticamente aquilo que já foi feito na esteira do golpe que interrompeu a democracia brasileira. Não é mais da estrutura representativa, do entrechoque das pressões e contrapressões da sociedade, o embate por alocação num conflito distributivo terrível entre nós. E isso nos traz, então, as missões pelas quais eu venho somar minha modesta militância a esse movimento. Eu estou me somando a todos os movimentos aonde eu atribuo a esperança de que seja uma centelha para restaurar o demo do Kratos, que é o poder do povo. O demos não está aqui, o nosso povo não está aqui. 57 milhões dos nossos votaram nisto que está aí. Votaram com medo. Votaram porque pensaram encontrar ali a decência. Veja onde nós chegamos. Pensaram encontrar ali a autoridade diante do medo, da generalização, da banalidade com que a violência hoje assusta todo mundo. Nasça um jovem, cresça um jovem na periferia do Brasil e para ele 2 portas se abrem, e apenas 2, a morte ou a cadeia.
E isto está na cabeça de todo mundo. A busca por pertencimento, que é negada pela política, porque o refúgio identitário é muito bem importante, mas não responde ao drama da moral popular, e o que o nosso povo encontra é o pertencimento nas igrejas. Ali as pessoas não estão sendo propriamente enganadas, elas estão pagando por pertencimento para se proteger do medo. E aqui está, e encerro, a razão importante de nos reunirmos nessa noite, nesse lugar, sob os auspícios dessa gente e com esse nível de pluralismo. Nós temos uma agenda para anteontem. A agenda de anteontem, 80 mil bolsistas do CNPq estão não vão receber a bolsa agora, esta semana. A agenda de anteontem, jornalistas, comediantes, artistas, como aconteceu com Nando Reis, estão sendo agredidos, insultados fisicamente. Mas existe uma agenda mais profunda que nós temos que pesquisar nas nossas próximas reuniões. Aonde foi que nós erramos? Muito obrigado a todos. Quero registrar aqui que o ex-governador Geraldo Alckmin não pôde comparecer, mas pediu que eu fizesse aqui a menção de todo o apoio dele ao Direito Já. Ao José Aníbal, que participou do nosso primeiro encontro, também não conseguiu estar hoje, mas está conosco em todas as nossas reuniões. Ao ministro Zé Gregori, também participando conosco. E hoje, pelo PSDB aqui presente, quero citar o nosso vereador Daniel Annenberg, também secretário municipal. E o nosso queridíssimo ex-ministro-chefe da Casa Civil pelo PSDB, ministro Clóvis Carvalho. Muito obrigado. Também o ex-deputado federal Fernando Chucre tem participado muito conosco. Muito bem. Olha, eu quero convidar aqui para o palco o Wagner Gui Tronoloni. O Wagner, além de amigo pessoal, por 15 anos foi assessor do nosso queridíssimo ex-governador Alberto Goldman, que tanto fez pela democracia brasileira. Portanto, nós queremos aqui, pelo Direito Já, registrar essa homenagem. Boa noite a todas e a todos. Hoje foi um dia bastante difícil, pessoalmente para mim e acho que para todo mundo que lutou pela democracia nesse país. Nos 15 anos que eu trabalhei com o Goldman, a coisa que eu mais ouvia nas ruas com ele era: Goldman, você foi meu primeiro voto. Goldman, dobradinha com o Resk. E eu não tinha nem nascido nessa época, eu olhava aquilo com tanta admiração, o mestre que ele foi para mim e para tantos. E eu acho que esse encontro aqui nessa noite, falei ali atrás, me deu um quentinho aqui, de que ele se foi, mas nem tudo está perdido. Tem gente para carregar essa tocha por ele. E eu queria lembrar aqui uma coisa que me marca muito no Goldman, que era a maior crítica que ele podia fazer a alguém, aquilo que ele falava, até com um certo peso, o nome da pessoa, era quando alguém colocava interesses individuais acima dos interesses coletivos. E eu... Obrigado. E eu só posso pedir para todas as pessoas que estão nesse palco e nessa plateia, sejam Goldman. Batam na mesa, apontem o dedo, mas não levantem dela. A gente precisa que essa mesa esteja reunida todos os dias durante esses 3 anos de escuridão que ainda estão pela nossa frente. Obrigado. Alberto Goldman, presente. Presente! O Goldman, infelizmente, nós tiramos ele ontem do nosso grupo de WhatsApp e ele estava conosco aí desde o início.
Agradecemos também a participação de Aldo Brunhera Júnior, ex-presidente e atual secretário-geral da Federação Mundial de Laser na Odontologia, Fátima Zanin, diretora da Federação Mundial de Laser na Odontologia, Divisão Sul-Americana, Luciana Sadi, psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Maria Laurinda Ribeiro de Souza, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientiae. Também agradecemos ao Grupo Mulheres do Brasil, presidido por Luísa Trajano, ao Guilherme Mendes, ex-controlador municipal de São Paulo. Governador, muito obrigado por ter vindo. Flávio Dino. Companheiros, companheiras, eu quero me dizer da minha honra de dividir o palco com todas essas lideranças que aqui estão, e com certeza o Fernando me convidou por vários motivos. Pela passagem nos 3 poderes do Estado, como juiz, como deputado, como governador. Mas tenho a impressão que ele me convidou, sobretudo, porque, com muita honra, eu sou aquele que Bolsonaro considera o pior governador do Brasil, que é o principal título que eu tenho hoje nessa noite. E é com essa experiência que eu compareço aqui, para saudar a todos e todas pela unidade fundamental que hoje nós mostramos e convidar para que essa unidade se amplie. Não porque nós precisamos, mas porque o Brasil precisa. Nós temos uma narrativa em comum quanto ao passado desse país. Todos que aqui estamos nos orgulhamos de há 40 anos atrás temos protagonizado a campanha da anistia. Todos que aqui estamos nos orgulhamos da campanha das diretas, da Constituinte, do enfrentamento da ditadura, do combate à tortura, da construção do pacto civilizacional, nacional e democrático constante da Constituição. Esse é um grande passo, mas não é suficiente. Meu querido amigo, companheiro Ciro Gomes, encerrou as suas palavras com uma frase filosófica, socrática. Método socrático de descoberta da verdade. A agudeza da pergunta. Onde nós erramos? E acho que essa é a resposta que paira sobre as nossas cabeças nessa noite, a sublinhar que a narrativa que nos une quanto ao passado deve ser acompanhada da construção de uma narrativa em comum quanto a um projeto de nação. Quais são as tarefas? Quais são os desafios que podem amalgamar essa unidade com a profundidade, com a solidez, com a amplitude que a hora presente no Brasil reclama? Eu enxergo 4 ou 5 tarefas e apenas aponto-as muito brevemente para finalizar. A primeira delas diz respeito à defesa irrestrita, incondicional e corajosa da soberania nacional. Para nos opor, nos diferenciar quanto à apropriação farisaica, meus irmãos e irmãs de fé que aqui estamos, do verde e amarelo por parte daqueles que dizem ser patriotas, mas hoje, de modo vil, atendem, sobretudo, a interesses estrangeiros,
aquilo que o saudoso Leonel Brizola chamava de perdas internacionais. Nós temos que opor a soberania nacional a esta lógica. A segunda tarefa diz respeito a um desafio, querido companheiro Márcio França, que nós temos. Nós perdemos uma bandeira que sempre nos pertenceu. O combate à corrupção foi transformado em instrumento de luta contra o campo popular no Brasil. E nós não podemos nos conformar com isto. Porque se tem lideranças, segmentos e movimentos que se opõem de modo visceral e autêntico à corrupção, somos nós que aqui estamos, e não aqueles que utilizaram da fraseologia contra a corrupção para, na verdade, ocultar a maior das corrupções, que é a obscena desigualdade social e concentração de renda do Brasil. Essa é a maior das corrupções no Brasil. E os meus colegas das corporações jurídicas públicas acabaram comparecendo como sócios do grande capital na tarefa de destruir a democracia e utilizaram a causa da corrupção para, na verdade, perpetuar privilégios de casta e de classe no Brasil. É fundamental, finalmente, que nós ergamos bem alto as bandeiras dos direitos já, colocando alguns conteúdos indeclináveis e inafastáveis nesse conjunto de direitos. É claro que aqui ecoam milhares de vozes e muitas visões acerca dos direitos a serem celebrados. E eu destaco particularmente, como professor que sou, educação, ciência e tecnologia é uma tarefa que deve nos unir sempre, porque não há uma nação justa e soberana com esse processo de destruição criminoso que está em curso hoje no Brasil, contra a escola pública, contra a universidade pública, contra as bolsas, contra a pós-graduação brasileira, contra os cientistas, contra o pensamento nacional. E creio, e destaco esse ponto para nos unir, creio que defender direitos civis não devem ser bandeiras que nos dividam. Eu sou daqueles que têm dito que o ex-presidente Lula não deve, neste momento, ser objeto de um debate se ele é inocente ou culpado. Não é este o debate. O debate que deve ser feito é o seguinte: o ex-presidente Lula, como qualquer brasileiro e brasileira, tem direito a um julgamento justo, técnico, independente, nos termos da lei, sim ou não? Sim. E ele não teve isto. Ele não teve isto. De modo que eu acho que essa não é uma bandeira que tem dono. E nem é uma bandeira que deve nos dividir em razão das preferências ou antipatias normais em relação a qualquer político brasileiro. Eu sou daqueles que dizem que se um juiz é sócio da acusação, ele é tudo, menos juiz. E o ex-presidente Lula não teve o julgamento por um juiz. E finalizo, meus companheiros e companheiras, eu gostaria, como disse o Suplicy, de homenagear a todos. Mas eu quero celebrar a juventude do próprio Suplicy, do professor Chomsky, que nos deram uma aula hoje aqui, pedir uma salva de palmas a eles.
ao doutor Mário. Porque eles nos falaram da pré-condição para isto aqui dar certo. A pré-condição para isto aqui dar certo não está no plano da razão, no plano da empiria, no plano da teoria revolucionária ou não, no plano da doutrina. O pressuposto principal para esse movimento dar certo está naquilo que o padre Júlio Lancelotti referiu aqui. Está no plano do sentimento. Sobretudo em relação aos mais pobres deste país. Sobretudo em relação àqueles que são detentores de tantos direitos e que precisam ser visibilizados para que os direitos cheguem até eles. E esse não é um problema teórico. Esse é um problema de coração, de sentimento. Esse é um problema de fé. Este é um problema de amor. É preciso amar o Brasil, mas, acima de tudo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muito obrigado. Viva o Brasil! Direito já, democracia sempre. Governador, Capelli nos ajudou muito aqui e nós queremos fazer um ato desse no Maranhão também. Vamos lá. Eu quero dizer que ainda tem surpresa. Calma, pessoal. Tem mais uma surpresinha ainda. Tem mais um vídeo e uma surpresa para vocês, no mínimo, hein? E queria pedir para vocês na saída comprarem nossas camisetas. Por favor, o nosso último vídeo da noite. Cabine. Nosso último vídeo. Há momentos em que as pessoas que assumem responsabilidade, que têm responsabilidade, precisam se pronunciar. Eu acho que o Brasil chegou a um ponto em que é necessário que nos juntemos para manter a regra da Constituição, os direitos já. De modo que eu dou meu inteiro apoio a esse movimento e nós todos sabemos que a democracia existe no Brasil, mas a democracia, houve quem dissesse, creio que foi Otávio Mangabeira, que é uma plantinha tenra, tem que ser regada, tem que ser molhada para vicejar. Esse movimento, Direito Já, tem como propósito fortalecer o nosso sentimento democrático e repelir as tentativas, se acaso vier a existir, contra a Constituição e os direitos. Desde as diretas já, nós não conseguimos fazer um encontro como esse. Muito obrigado a todos vocês. E agora... Nós vamos rodar o país, hein? E agora... É. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. 4, 3, 2. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem cara de panaca.
A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer viver um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente A gente quer viver o nosso amor. A gente quer valer o nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. Vamos lá! A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer